Queridos irmãos, às vezes nós não temos noção do peso das nossas palavras. Às vezes falamos sem calcular, sem pesar, sem compreender, sem entender. Falamos por falar. Falamos de forma, às vezes, irresponsável. Falamos sem medir, sem prever, sem pesar quem está ouvindo, sem saber o que estamos dizendo. Às vezes nós não medimos o que vamos falar. Falamos no fulgor de um momento, falamos na ira, falamos no momento do confronto, no momento que estamos zangados, irados, amaldiçoamos, condenamos, às vezes até quem amamos, a gente em alguns momentos não pesa o que estamos dizendo. Eu tenho aprendido que uma palavra anula a outra, uma palavra anula a outra. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que da mesma boca não pode jorrar dois tipos de fonte, uma fonte amarga e uma fonte doce, água doce e água amarga da mesma fonte. Palavras de edificação e de desconstrução, porque precisamos entender que uma palavra anula a outra. Tanto uma palavra boa anula uma palavra má, como uma palavra má anula uma palavra boa. Às vezes abençoamos os filhos, mas depois amaldiçoamos eles. Tudo depende do momento. Tudo depende se estamos bem ou mal, zangados ou não. E a nossa vida passa a ser uma vida que as circunstâncias administram ela. Se estamos bem, palavras boas. Se estamos zangados, ansiosos, angustiados, palavras ruins. Ou seja, é o ambiente que nos muda. Não somos nós capazes de mudar o ambiente, mas o ambiente tem nos domado, nos adomoestado. Tem pessoas que, dependendo da circunstância, você vai ouvir delas palavras bonitas, mas também em outras circunstâncias você não vai nem reconhecer a pessoa, porque ela é momentânea. E nós precisamos ter uma identidade. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa de identidade. A fala, as palavras, a linguagem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, deve ser uma linguagem conhecida, saudável, que cura, que edifica, que constrói, que gera vida, que dá esperança. Eu não sei se você em algum momento já foi desanimado por alguma palavra que você ouviu. Veja o poder da palavra quando alguém fala alguma coisa para nos desanimar. Você já foi em algum momento confrontado a perder o ânimo por algo, por causa de algo que você ouviu de alguém? Talvez você estava ali todo entusiasmado, cheio de fé, e chegou alguém e falou algo que te desmotivou. Quem aqui já ouviu uma palavra que gerou desânimo para você? Daí a gente vê o poder da palavra, sim ou não? Ou tem palavras que a gente escuta que entristece tanto a alma da gente, que é como uma flecha que afeta o coração. Tem palavras que a gente escuta que é tão forte elas que mudam o nosso semblante, que nos apaga, tira o brilho. E as pessoas perguntam: mas por que você está tão triste? Pelo que eu ouvi. Você não sabe o que eu ouvi, como me machucou. Como também, nós também temos uma fragilidade
de absorver algumas palavras ruins. Nós temos também essa fragilidade, além de sermos propensos a falar o que não devemos, sem calcular o poder disso, também somos facilmente afetados. Quantas vezes você, mesmo tendo o Espírito Santo, a palavra de Deus, o discernimento, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, é afetado facilmente. Eu amo a postura de Davi, quando este, afrontado com palavras de desconstrução pelos seus irmãos, quando ele chega ao campo de batalha para levar alimentos para os seus irmãos, ele é mal interpretado. O seu irmão diz para ele: tu vieste ver a peleja, quem és tu para estar aqui? Ele despreza ele com palavras. Davi estava tão forte espiritualmente, que aquelas palavras não lhe afetaram. E eu quero dizer hoje para você que você precisa se revestir de Deus, a ponto de não aceitar que qualquer palavra te afete. Diga comigo, palavras contrárias. Ô gente, vamos lá com fé e com ousadia. Palavras contrárias não terão poder de afetar o meu destino e a minha história, porque eu estou firmado na palavra de Deus que me encoraja. É sobre a palavra de Deus que nós estamos fundamentados, e não em qualquer palavra. Só que a palavra afeta os frágeis. Elas têm poder. Quem já ouviu que palavra tem poder? Palavra de mãe tem poder, sim ou não? Palavra do pai tem poder. Então a gente precisa às vezes discernir o que a gente está falando, no momento que o menino faz raiva a gente, o que a gente diz? Eu disse hoje uma palavra aqui no clamor, que a gente não pode mais usar essa palavra. Você sabia que uma palavra que a gente trata no dia a dia, ela tem um significado terrível, e às vezes a gente pronuncia, manifesta essa palavra dentro de casa de uma forma tão natural, mas ela tem um poder terrível. Por exemplo, chamar uma criança de danado. A palavra danado significa maldito, lançado ou condenado ao fogo do inferno. E a gente está ali, o menino corre, a gente, ô menino danado. A gente está dizendo assim, ô menino amaldiçoado, condenado ao fogo do inferno. São palavras que soam, às vezes de forma natural, que nós precisamos começar a ponderar isso. Apesar de entendermos que o pior não é a expressão da palavra, não é a verbalização da palavra, mas a intenção com que a palavra sai. A questão não é só você verbalizar algumas coisas, mas a intenção com que você está dizendo. No entanto, quando eu conheço algo, eu não sou mais inocente. Quando eu estou diante de um Deus, diante da palavra dele, que me esclarece, que me revela, eu não posso ser mais alguém que ando por aí, falando o que eu quero. Mas as palavras que saem da minha boca, são palavras que eu darei conta delas. Você sabia que nós daremos conta, prestaremos conta de cada palavra que sair da nossa boca? Vai ter o dia do juízo. E no dia do juízo, nós prestaremos conta de toda palavra que sair da nossa boca. Quantas palavras a gente falou, que a gente não tem noção que vamos prestar conta delas. E quantas palavras saiu de nossas bocas, que elas se materializaram na nossa vida, e hoje nós estamos vivendo justamente aquilo que a gente um dia disse. Tem gente que diz, a minha vida é uma desgraça. Por causa de um pequeno problema, uma pequena tempestade, uma pequena adversidade, você sentenciou a sua vida. Quantas pessoas, na forma de se expressar,
estressada, zangada, às vezes porque tem gente que só fica bem quando diz um palavrão. Conhece alguém? Pastor, eu tenho que falar para mim me aliviar. É a falta do conhecimento de Deus. E é a falta do conhecimento do que essa palavra significa. Quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizendo: pastor, minha vida é um inferno. Meu casamento é um inferno. Minha casa é um inferno. Você está atraindo. A palavra no reino espiritual, ela atrai ou bem ou mal, ou bênção ou maldição. Precisamos ponderar as nossas palavras. A nossa casa é uma bênção. Verbalize isso. Libere isso. Entre na sua casa e diga: a minha casa é lugar de adoração. Quem crê que o poder da palavra se materializa no reino espiritual, toma forma no reino espiritual, você pode levantar essa mão abençoada com fé e declarar, diga assim: a minha casa é um lugar de bênção, de paz, de comunhão, de esperança. Diga assim: a minha casa é um pedaço do céu. Olha que coisa tremenda. Isso é poder. As palavras têm este poder. E quando a gente começa a falar palavras ruins, parece que a gente atrai o mal. E quando a gente começa a falar palavras boas, o ambiente muda, a atmosfera muda, o clima muda. Não sei se você já conviveu com gente maldizente. A Bíblia diz que é melhor você morar num canto, num quartinho apertado, do que numa casa grande e larga com uma mulher maldizente, briguenta. Fala-me, Deus do céu. Morar com maldizente é angustiante. Oh, Jesus. Mas também tem homem maldizente, não é sua mulher não, viu? Tem homem que nada presta para ele. Tem gente que nada presta, a vida não presta, nada presta, nada o faz feliz, nada o alegra. Sabe por quê? Porque essa pessoa está cheia de angústia. Porque a Bíblia fala, e nós vamos já ler este versículo, que a boca fala do que o coração está cheio. O que eu falo, vocês vão, se vocês conviverem comigo, vão me ouvir, e eu conviver com vocês, eu vou ouvir o que você é. Gente, o que a gente é, a gente diz, a gente verbaliza. Você vai conhecer alguém convivendo que ela só vai falar do problema. Tem gente que só fala do problema. Amém? Amém não, está repreendido. Porque até tem gente que diz amém para tudo. Não diga amém para tudo, porque amém significa assim seja. Tem gente que é amém, vai morrer, amém não, está repreendido. Sai para lá, Satanás. Assim seja só para coisas que a gente tem fé que o Senhor vai fazer na nossa vida. Tem palavras que a gente tem que repreender. Você sabia que o crente tem essa autoridade de anular? Eu falei aqui que uma palavra anula a outra. Quando eu estava no hospital, já contei isso aqui umas 100 vezes para vocês. A médica disse que eu ia morrer na frente dela. Ela disse: se o senhor não aceitar a intubação, o senhor vai morrer na minha frente. E eu sem poder falar. Mas lá na alma, saiu a palavra dizendo: está repreendido. Ô glória, está repreendido. Está anulado. Eu queria tanto que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse assim: Deus te deu autoridade de anular palavras que foram lançadas contra a tua vida. Não importa alguém que lançou, quem lançou, em qual tempo lançou, tu tens de Deus autoridade para anular. Está anulada toda palavra. Uma palavra anula a outra. Quem pode glorificar o Senhor?
Tem gente que carrega karma na sua vida por uma palavra, pastor, porque meu pai disse que eu seria assim. Ei, está anulada essa palavra. Em nome de Jesus, está anulada. Quem pode levantar as mãos aos céus e profetizar dizendo assim, está anulado. Toda palavra que foi dita, que persiste contra a minha vida, nesta noite, eu estou aprendendo que a palavra de Deus me dá autoridade para anular toda palavra contrária, toda palavra que foi dita na tua infância, toda palavra que teve poder na tua vida até hoje, em nome de Jesus está anulada. Em nome de Jesus. Glorifica a Ele, aplaude a Ele. Há poder na palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela é poderosa e nós temos autoridade de usar a palavra de Deus para falar em nome dEle. O versículo que nós lemos, versículo de número 20, do capítulo 18, de Provérbios, diz, do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Ah, língua terrível, que faz o corpo sofrer as consequências. Quantas vezes nós estamos desfrutando as consequências do que a gente diz que não fazia e está fazendo. E preste atenção que às vezes sai o tiro pela culatra. Você diz que faz uma coisa, que nunca vai fazer uma coisa que vai fazer já já. Tem um efeito contrário. Né? Tem gente que diz aqui, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. Nunca vou ser crente. Olha onde é que você está. Mas talvez você disse nunca para algumas coisas que você precisa dizer, Senhor, eu não pensei quando eu disse. Eu não calculei quando eu disse. Como eu disse, na hora que eu disse. Por que eu disse? Porque a gente às vezes está carregando no nosso corpo as consequências das nossas palavras. O versículo de número 21, é muito forte isso. Acompanha aí. A língua tem, vamos lá, eu queria que a gente enfatize o poder, tá? A língua tem poder. A língua tem poder. Quando a gente conhece isso, tudo muda. Você é alguém que tem nas suas palavras o poder de liberar palavras de fé. As palavras que você disser, elas se materializam. Amém, gente? Isso é no reino espiritual, isso aqui nem todo mundo que conhece. Deus está nos dando o privilégio de conhecer a sua palavra, de conhecer a verdade, de conhecer o poder disso. Tem gente que adoece o seu próprio corpo, a sua própria vida, que amaldiçoa, que pragueja a ele mesmo. Tem gente que traz sobre si maldição, para si maldição, liberando palavras negativas. A minha vida é muito ruim, eu sou infeliz, eu sou derrotado, nada dá certo para mim, eu não consigo ser feliz em relacionamento, eu não dou certo com ninguém. Já ouviram isso? Pastor, nada que eu faço prospera. A palavra de Deus diz que tudo quanto o justo fizer, prosperará. Então, às vezes, a gente fala palavras sem a gente pensar e elas se materializam e a gente vai viver isso. Por isso que precisamos falar pouco. Ouvi uma frase que dizia assim: fale muito de Deus, pouco sobre você e nada dos outros. Vamos lá? Fale muito de quem? Pouco
e nada dos outros. Diga de novo para quem está do teu lado, fale muito de Deus. Se torne um fofoqueiro de Deus. Fofoque, fale, vá transmitindo Deus para as pessoas, vá falando onde você chegar. Agora sobre você fale pouco, e dos outros não fale nada. Você vai conhecer alguém pelo que ele fala dos outros. O tempo vai nos fazendo pessoas mais maduras, sim ou não? Quando eu vejo alguém que fala muito dos outros, eu já fico com medo dessa pessoa. Eu já não vou falar muito sobre mim perto dessa pessoa. Porque se fala dos outros para mim, vai falar de mim para os outros. Meu Deus. O Albenes falou isso aí, não foi? O Albenes disse assim, entregou o jogo, ó. Meu Deus. Amém? Isso é sabedoria. E nós, em vez de estarmos ficando só mais velhos, precisamos estar ficando mais sábios. Tem gente que só está envelhecendo fisicamente, mas intelectualmente está ficando, em vez de sábio, está diminuindo, parece que voltando a ser criança, infantil e imaturo. Mas precisamos, gente, evoluir. Quem crê nisso? Ouvindo a palavra de Deus, nós iremos evoluir, melhorar. Se você ler o livro de Provérbios, você vai falar menos. Se você for alguém que lê o livro de Provérbios, você vai se corrigir de muitas coisas que você faz. Você vai melhorar, você não vai falar na frente dos outros tudo que quer, você não vai chegar num ambiente, vai sentar nas primeiras cadeiras. Você vai ser disciplinado. A palavra de Deus nos ensina a ser pessoas extraordinárias, especiais e espetaculares. Eu vou repetir, a palavra de Deus nos faz ser as pessoas mais extraordinárias da terra, porque ela nos disciplina, ela nos educa. Quem crê no poder da palavra de Deus, falada, ministrada, que precisa ter espaço na minha vida. Então vamos lá para o texto, versículo de número 21. A língua tem poder sobre a vida, mas também tem poder sobre a morte. E aqueles que a usam habilmente serão recompensados. Gente, quem fala pouco e fala certo, não vai ter prejuízo. Eu quero convidar vocês para um texto bíblico que fica no Evangelho de Mateus. Vamos ouvir as palavras do mestre, capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 22. Olha o que Jesus ensina. Eu, porém, vos digo, que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a juízo. Qualquer que se irá, quem se ira aqui? Está vendo? Ficou todo mundo calado, né? Como se nós não nos irássemos, né? Mas Jesus está dizendo que qualquer que se irá contra o seu irmão, essa ira aqui é a ira de você manifestar ela. Não é a ira de você sentir ali e não reagir. É a ira de quem reage. É a ira de quem age impulsivamente. É a ira de quem reage à afronta. Quem está entendendo? Este será sujeito a julgamento. Será sujeito a juízo. Também, qualquer que disser a seu irmão raca. Essa palavra significa aquele que menospreza alguém, que diz que fulano é inútil, é sem valor. E isso aqui
é aquilo que é intencional, é aquilo que está no coração. Às vezes essa palavra aqui significa que a gente está diminuindo alguém, desprezando alguém, menosprezando alguém. Quem está entendendo? Quando nós fazemos isso, nós seremos levados ao tribunal. Você sabia que se você menosprezar alguém, falar palavras para menosprezar, para humilhar, para diminuir alguém, você será levado ao tribunal? Você pode até não ser levado ao tribunal dos homens, mas você já está no tribunal de Deus. Né? Às vezes, dentro do contexto de casa, da família, às vezes a mulher diz alguma coisa para machucar o homem, e o homem diz alguma coisa para machucar a mulher. Na ira, a gente faz muita besteira, fala muita besteira, se compromete, e estamos sujeitos, quem está dizendo isso é o mestre. Essa palavra hacker significa que você está dizendo que alguém é inútil, sem valor, tolo, desprezível. Ah, esse fulano aí é um Zé Manel. Isso tem valor de nada. Você estará sujeito. Quando você fala essa palavra menosprezando alguém, você estará sujeito ao tribunal. Tudo triste, meu Deus, se lembrando. E qualquer que chamar alguém de idiota. Ó, o Cláudio chegou e olhou para a Suzana ali, ó. Você é um idiota. Meu Deus do céu. E qualquer que chamar o seu irmão de idiota, estará sujeito a um negócio não muito legal. Pior do que o juízo, pior do que o tribunal, porque aqui já é uma sentença. Estará sujeito ao fogo do inferno. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, assim, pelo amor de Deus. Controla essa tua boca, porque ela pode te levar aonde tu não quer ir. Nós não podemos, olha para mim, sair de um culto como esse, e lá fora, se alguém te trancar, isso é um idiota. Ô bicho burro. Pastor, o que é que o crente faz? O crente diz, abençoado. Senhor, me lava com teu sangue. O crente vai dizendo, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, tem misericórdia de mim, porque houve vontade de dizer o que eu não posso dizer, porque agora eu sou alguém que pondero as minhas palavras, e por elas eu serei salvo. Pode aplaudir o Senhor. Pastor, mas eu não vivo dizendo isso não, é só quando eu estou com raiva, é só quando alguém me zanga, me estressa, pega no meu pé, me pisa, me humilha, me critica, isso é toda hora, gente, todo dia. Volta de novo aí, esse versículo é para a gente estampar nas paredes de casa. Você sabe por que os judeus pecavam menos? Porque eles escreviam a Bíblia nas portas de casa, para ler toda hora. A gente só coloca aqueles versículos bons na porta da geladeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não coloca um negócio desse aqui, ó. Né? A gente coloca o quê? Na parede de casa, na porta da geladeira? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não coloca um negócio desse aqui, que se eu chamar alguém de idiota, eu vou para o inferno. Olha para quem está do teu lado e diga assim, que Deus tenha piedade da tua alma. Agora nós vamos ler um outro texto para a gente encerrar, porque senão vocês não vêm sexta que vem,
visto que vão ser 4 sextas-feiras nesta mesma tonalidade de peia. Evangelho. Tem gente que não vem, pastor, não quero nem ouvir. Porque se eu ouvir, eu fico devedor. Ei, você tem a obrigação de saber a palavra. É igual no direito, né, pastor Murilo? Que eu tenho a obrigação de saber a lei. Ah, eu não sabia que era crime, matei, mas não sabia. Vai preso sem saber. Porque tem a obrigação de saber. Diz aí para quem está do seu lado, você tem a obrigação de conhecer os 66 livros da palavra de Deus. Diga assim, você tem a obrigação de conhecer os 1189 capítulos da palavra de Deus, e você tem a obrigação de saber e conhecer os 31.173 versículos contidos na palavra de Deus. Nós temos a obrigação de conhecer a verdade que nos faz estar de pé, a verdade que nos livra, que nos liberta e que nos prepara para morar no céu. Nós temos que ter conhecimento da palavra para ter autoridade contra o inimigo, contra as investidas das trevas, e nos revestidos de autoridade espiritual, podermos vencer as ciladas do inimigo. Agora no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, para a gente concluir, versículo 33. Olha o que Jesus diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Como é conhecida uma árvore? Vou perguntar, como é conhecida uma árvore? Pelo seu fruto, pelo que ele fala, pelo que ele apresenta, pelas suas ações. Versículo 34. Olha o que Jesus diz, ó. A gente tem até medo de falar, né? Ele disse o quê? Raça de cobras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala, aqui é que está aquilo que é intencional. Porque às vezes o discurso é bonito, é um sepulcro caiado, por fora bem feito, discurso bonito, oratória bonita, linguagem que encanta, mas interiormente está podre. E fala de forma intencional, às vezes não fala, porque tem gente que nem fala, só no olhar a gente sabe. Já percebeu o olhar de alguém? Tem gente que no olhar já fulmina, já elimina, já mata. Jesus chama de raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala. Vamos lá, gente. Pois a boca. Eu vou dizer 1, 2, 3 e nós vamos falar esse negócio. Pois a boca. A boca fala. A boca expressa. A boca dá a sequência ao que está lá dentro. Nosso coração está cheio de quê? Porque a nossa boca está falando o quê? Versículo 35. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. O que você está tirando do seu bom tesouro, hein? Mas a pessoa má, ela tira do seu tesouro mau coisas más. Versículo 36. Por isso vos afirmo. Quem está afirmando? Jesus. Quem está afirmando? Que de toda palavra fútil, impensada,
banal, que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Não é de algumas palavras, volta aí, mas sim de todas. Eu passei o dia me policiando hoje, porque a gente de vez em quando está amaldiçoando o próprio dia. Então, essa semana que eu fiquei estudando a palavra, foi muito desafiadora para mim, porque eu fiquei me policiando, né, alimentando a minha alma de coisas boas, porque senão a gente começa a se alimentar de não dá, não pode, não consigo, está difícil, está caro, a carne está cara, a gasolina está cara, sim ou não? Meu Deus, o café está caro. E a gente fica se alimentando do caro, e vai perdendo toda a perspectiva de esperança. A gente pode até estar vivendo um tempo de carestia, mas a gente tem que se alimentar da esperança de um Deus que o salmista disse assim: fui moço, e hoje sou velho. Estava dizendo assim, já passei por tantas coisas, tantos momentos, tantas fases, e uma coisa eu nunca vi: um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a palavra de esperança que tem que estar no nosso coração todos os dias. Quem crê nisso, quem crê que o Senhor não vai deixar faltar, não vai deixar mendigar, não vai deixar, Ele vai mandar socorro. Você crê nessa palavra? Põe aí para a gente concluir. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Ficamos de pé no nome de Jesus.